Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos aí, tricolores, são paulinos, são paulinas e logicamente aí torcedores e torcedoras também de outros clubes. Sejam sempre muito bem-vindos, tá? Para começar, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixa o like, deixa o joinha também. Compartilhe aqui o nosso vídeo, que ajuda demais aqui no engajamento, no crescimento do canal e sua ajuda, como sempre, é fundamental. Beleza, galera? Ó, para começar é o seguinte, vamos falar aqui da queda de dois gigantes, né? De um ídolo e um gigante, né? Então, assim, você que é aquele torcedor mais apaixonado, mais fanático, aquele torcedor também mais raiz, vai entender do que a gente vai falar nesse vídeo aqui. É importante, né? Nesse momento aí que o São Paulo está passando, um momento tão complicado, tão delicado, e é importante também a gente abordar aqui esse assunto, tá? Galera, é o seguinte, né? Vamos puxar um pouquinho da história de um dos nossos rivais, o Santos Futebol Clube. Quando eu comecei a ser torcedor de São Paulo começo dos anos 90 ali, né? Nos anos 90, na verdade, a partir ali de 1989 ali, eu comecei a entender do futebol, gostar do futebol, ainda muito criança. O Santos, né, assim, muitos diziam, o Santos é a viúva do Pelé. A gente ouvia muito isso, né? O Santos é a viúva do Pelé. O Santos tinha sido campeão mundial em 1962, 1963, ou seja, a gente estava vivendo ali quase 30 anos de uma história gloriosa do Santos. Então, para todo mundo, para os torcedores, são paulinos, corintianos, palmeirenses, né? O Santos seria também, tinha ido às ruínas, o time tinha caído, não existia mais aquela grandeza do Santos. O torcedor são paulino, principalmente são paulino corintiano, quando ganhava do Santos, não era visto assim como um grande clássico, como você jogava contra o Palmeiras, contra o Corinthians, né, São Paulo, esses três principalmente, né, chamado aí o trio de ferro do estado de São Paulo. Então, o Santos era um time que vivia muito de empréstimo, jogadores de empréstimo. O Santos sempre foi grande, sempre gigantesco, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, se a gente fazer uma reflexão com o São Paulo, vocês vão entender. Então, assim, o Palmeiras também, ali no começo dos anos 90, ele vinha numa 16, 17 anos de fila, o Palmeiras de fila, ele foi ser campeão em 93 paulista e quebrou uma sequência de 17 anos, né, quando veio a Parmalat para o Palmeiras, né. Até então o futebol paulista vinha sendo dominado por Corinthians e São Paulo e Corinthians, os dois se alternavam ali nos títulos paulistas, né. Tanto que o São Paulo, o clube mais jovem em comparação, o São Paulo fundado em 1936, uns falam que é 1930, a verdade é o seguinte, né? Mesmo assim o São Paulo mais jovem em comparação do ano que o São Paulo foi fundado para os outros, o São Paulo era o que tinha mais títulos paulistas, mais brasileiros, né? Enfim, o São Paulo vinha de um cenário nacional. A partir ali dos anos de 1992, o São Paulo entra de vez para o cenário internacional, sendo campeão da Libertadores de 92, Recopa, Mundial, e aí o São Paulo se fortalece e ganha cenário mundial, né? Não isso aqui não estou tripudiando em cima de outros times não, tá, gente? Isso aqui é uma realidade. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, o São Paulo passa a ser um gigante do campeonato do futebol brasileiro. Ele se torna a grande referência do futebol brasileiro, com grandes profissionais, grandes jogadores, né? Sempre revelando grandes jogadores, contratando grandes jogadores. Para vocês terem ideia, deixa eu só desligar isso aqui, rapaz, rapidinho. Pronto. Para vocês terem ideia, o São Paulo, quando estava terminando ali o Campeonato Brasileiro, o São Paulo já tinha 5, 6 contratações já engatadas, já, né, com os jogadores, principalmente aqueles jogadores em final de contrato, o São Paulo já tinha palavrado com eles, né? Quem agia muito era o Milton Cruz, Muricy Ramalho também, entre outros profissionais ali do São Paulo, né, que eram responsáveis aí, por isso. Então o São Paulo sempre se fortalecia, ele sempre andava antes dos concorrentes, ele sempre estava um passo à frente e não tinha o vazamento das contratações, né? As últimas grandes contratações do São Paulo
que não eram no momento grandes contratações, mas foram Mineiro, Josué, Danilo, Fabão, Grafite, Cicinho. Se vocês puxarem a memória, eu estou falando ali dos anos, isso já nos anos 2000, 2004, né, já começando em 2003, quando o São Paulo monta essa estrutura que ele vai ser campeão no ano de 2005, o São Paulo se mantém cada vez mais fortalecido. E os outros clubes buscavam esse crescimento, tanto que o Corinthians, o Corinthians fez parceria, né, com o Banco Excel, com a Rix Music, montando lá com o Kia Jorabichian, quer dizer, parcerias milionárias, e não chegava no patamar do São Paulo, não ganhava os títulos que o São Paulo ganhava. O Palmeiras a mesma coisa, teve uma época dourada do Palmeiras, a Parmalat, que eu acho que foi a época mais vencedora, acho que do Palmeiras, né? Aí agora essa aí, época, agora também, acho que talvez essa, né, ganhou aí, já conseguiu outras Libertadores, Campeonatos Brasileiros, né? Então assim, o Palmeiras cresceu. Nesse momento o Palmeiras cresceu, antes já vamos chegar nesse lado, mas só pra gente encerrar aqui essa questão do São Paulo. Então, o São Paulo foi um gigante, né? Ele começou por baixo dos demais. O São Paulo ultrapassou numa velocidade muito rápida. Começa os anos 90 dominando o futebol paulista, o futebol brasileiro. Vai até o futebol dos anos 2000, no começo dos anos 2000. Ele volta de novo a conquistar o Mundial. E ali todo mundo já imaginava que o São Paulo tinha se estabelecido de vez como grande time do futebol brasileiro. Aí o São Paulo disputou 11 anos seguidos, 10 ou 11 anos seguidos a Libertadores. Foi o time que sempre disputou mais Libertadores, né? Tanto que a questão também do São Paulo, quando tinha grandes times, não disputava a Copa do Brasil. Então, antigamente, os times que disputavam a Libertadores, eles não disputavam a Copa do Brasil. Esse eu acredito que seja um grande fator também do São Paulo não ter conseguido ganhar uma Copa do Brasil. Até porque naqueles anos, né, da Copa do Brasil, se o São Paulo disputando com aqueles grandes times, tinha uma grande possibilidade, né, dele ser campeão na Copa do Brasil, até porque eram os torneios mata-mata, né? Então, hoje a Copa do Brasil está bastante fortalecida, né? Então, principalmente economicamente. Então, hoje os times que têm mais estrutura, os melhores times, serão os times que vão vencer. Então, ficou mais difícil realmente também de ganhar a Copa do Brasil. Por outro lado, também a Libertadores era mais complicado de ganhar, porque era muito nivelado o futebol sul-americano e os times sul-americanos eram extremamente fortes. Boca Juniors, River Plate, New Old Boys, né? Entre os outros times mesmo sul-americanos. Hoje o futebol sul-americano está dominado, na verdade, pelo futebol brasileiro, né? Tanto é que a gente vê que todo ano praticamente é um time brasileiro sendo campeão da Libertadores. Então, galera, o que acontece? O São Paulo ele é campeão brasileiro 2006, 2007 e 2008. Aí parou aí. A gestão vencedora do São Paulo termina em 2008. Aí em 2009, 2010, 2011, o São Paulo tenta trazer bons jogadores, ainda recuperar jogadores que faziam tratamento no Refis, né? Só que o São Paulo já começa a decair aí. O São Paulo já vive uma outra realidade. Troca de comandos, né? Salários milionários para jogadores, montagem de dois, três elencos no time e as coisas já começam a não dar certo para o São Paulo. Começa a vir a era da internet, começa a ter os vazamentos. Eu digo aqui no Brasil, essa era da internet já existia, mas aí o negócio começa a ficar mais afunilado. E aí o São Paulo começa a decair. Os rivais começam a crescer. O São Paulo começa a perder a estrutura, mas o torcedor não entendia isso. O torcedor não sabia o que estava acontecendo. A gente achava que, de repente, a qualquer momento, o São Paulo poderia voltar a ser campeão, e não foi bem assim. Aí, em 2012, o São Paulo, no meu entender, era um time muito fraco, aquele time do São Paulo, né? Tanto que não foi bem no Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil também, dos torneios. O São Paulo vem vencer a Sul-Americana, com um time que tinha Edson Silva, Paulo Miranda, William José, Denilson, o volante, Jadson, né? O melhor jogador de São Paulo era o Lucas. E o Lucas iria sair após a final da Sul-Americana. E o Oswaldo também vivia uma grande fase, né? O Luiz Fabiano não estava tão assim, Luiz Fabiano, mas incomodava, né? Tanto que eu acho que ele fez 2 gols
sul-americano, foi expulso ainda na final, não jogou o último jogo, né? Então, assim, a verdade é que ali foi o último título importante que o São Paulo ganhou a Sul-Americana, que para muitos dizem que é a segunda divisão da Libertadores, mas quem ganha a Sul-Americana vai para a Libertadores. E outra coisa, né? Qual o clube que não quer ser campeão aí também da Sul-Americana? Quem fala isso, na verdade, é porque nunca foi. E até então, recentemente, a Conmebol ela unificou, né? O São Paulo ele tinha ganho a Conmebol em 94, né? E aí agora ele unificou. Então, assim, o torneio lá da Conmebol passou a ser a Sul-Americana. Então, o São Paulo tem duas Sul-Americanas para vocês terem ideia. Então, assim, o quanto é importante também. Não é o nível de uma Libertadores, mas é importante. A verdade que ali foi o último título, na verdade, que o São Paulo ganhou, o último título importante. E aí o São Paulo de 2012, galera, até hoje, não conseguiu mais, não só de 2012, de 2008. Se a gente pegar de 2008, né, que foi o último ano que ele ganhou o Campeonato Brasileiro, se a gente joga para 2009 até 2023 aí, ó, são 14 anos, galera. 14 anos, né? 2009, 14 anos, né? 14 anos o São Paulo vagando. O São Paulo caiu. Junto com ele, o Rogério Ceni. Rogério Ceni encerra a carreira no São Paulo, vai ser treinador, né? Começa no São Paulo, não começa nada bem, é demitido do São Paulo, depois ele vai para o Fortaleza, consegue fazer um bom trabalho no Fortaleza e somente isso também, né? O que eu falo sempre, se o Rogério voltar hoje no Fortaleza, eu duvido que ele consiga de novo repetir o trabalho que ele fez no Fortaleza. As pessoas entenderam a filosofia do Rogério, os jogadores já entenderam. Então o Rogério ele tem sempre atrito com algum jogador. É normal ter atrito dentro de uma sociedade, dentro de um âmbito de trabalho, só que o Rogério ele é um cara mandatário. O Rogério é tipo, sabe, o imperador do clube. Ele quer mandar, ele quer fazer todas as ações sozinho, ele quer comandar tudo. Ele não aceita opiniões, ele não aceita interferências. E é lógico, depende da interferência também, não é bem aceita. Só que o Rogério chegou no patamar que ele não tem um patamar como grande técnico, e eu acho que na cabeça dele ele é esse grande treinador. Só que ele não é um grande treinador. O Rogério é um treinador ainda em formação, e um dos piores, muito fraco. Então, da mesma forma como o São Paulo cresceu, o Rogério cresceu, porque o Rogério ele ganhou tudo com o São Paulo, também foi campeão mundial com a seleção brasileira, mesmo na reserva, mas foi. Né? Poderia ser até ser um grande titular por muitos anos se não tivesse frangado lá naquele 2 frangos lá naquele jogo contra, acho que foi contra a Catalunha, né? Onde o jogo empatou 2-2 e foram 2 falhas dele. Ali, eu acho que ali a seleção brasileira entendeu que o Rogério não poderia ser o goleiro titular, né? Para quem não sabe desse fato, só procurar aí, né? 2 falhas do Rogério na sua primeira partida como titular da seleção brasileira, vai aparecer alguma coisa, né? Então assim, mas ele foi o grande jogador do São Paulo, né? Depois da saída do Raí, que para mim foi o maior de todos, para mim que eu vi jogar foi o Raí, Miller, para mim esses aí, assim, futebolisticamente, né? O Raí para mim foi mais que o Rogério, mas o Rogério foi excelente, né? Um mito no São Paulo, um ídolo, inclusive um ídolo do torcedor são paulino. Mas o São Paulo caiu e o Rogério caiu. Hoje, esses dois, o que acontece? Tem atrito, Rogério, São Paulo, Rogério. O Rogério é mantido no cargo do São Paulo, mas o São Paulo erra em fazer isso. E o Rogério erra em continuar no São Paulo. A gente não entende por que ele insiste em continuar no São Paulo se ele também está sendo prejudicado. Pensem bem, o que leva o Rogério a continuar no São Paulo? Ele sempre está reclamando, o clube não tem dinheiro, que não tem bons jogadores, não vem os jogadores que ele pede. O clube parece que precisa que o Rogério fique para que algumas pessoas ali, né, na presidência continuem se escondendo atrás das costas do Rogério. Só que ao fazer isso, o São Paulo erra demais, porque quando falamos precisa de tempo, o Rogério precisa de tempo. Mas o tempo já tem 1 ano e meio, são 18 meses no comando do São Paulo, onde ele não consegue implementar uma filosofia, ou seja, a filosofia dele.
né, de ser o dono do time, de colocar quem ele quiser, não os bons jogadores. Então, gente, é preocupante a nossa situação para o Campeonato Brasileiro. Vejam bem, o São Paulo caiu, a gente, torcedor São Paulino, tem que ser realista, a gente tem que ser realista. O time caiu, o clube caiu. Hoje eu costumo dizer que o São Paulo é um grande clube com sempre um pequeno time. O São Paulo é um grande clube, mas com a mentalidade pequena. É por isso que é eliminado pela Água Santa, é eliminado pelo Mirassol, é eliminado pela Ponte Preta, foi eliminado pelo Ceará, entre outros aí, tantos aí que eu nem lembro, né? Acho que pelo Ituano, Red Bull Bragantino. Então, assim, são times que antigamente, 10 anos, 15 anos atrás, o São Paulo iria enfrentar. Pronto, você fala, 3-0, 4-0, São Paulo passa fácil. Hoje a realidade é outra. Então o que está mudando é a camisa, mas os jogadores são quase do mesmo nível. Só que quem está lá dentro tem que entender isso, senão a gente vai continuar passando vexame e vergonha em cima de vexame. Agora, não é normal você ser eliminado pela Água Santa. A camisa tem que valer. Olha, o Água Santa, um jogador do São Paulo paga o elenco inteiro do Água Santa. Então isso não pode ser normal. Tem algo errado, né? Então assim, tem algo errado e tem que ser mudado. E acho que o São Paulo erra demais ao manter o Rogério Ceni porque precisa de uma mudança. Precisa de uma reestruturação, sim, no futebol, no departamento médico, no departamento técnico, na diretoria. As pessoas que realmente amam o São Paulo precisam olhar para esse lado e querer mudanças. Porque, gente, sinceramente, esse ano parece ser o pior ano que nós já vimos na história do São Paulo, mais recente. De 1990 para cá, que eu acompanho São Paulo de verdade, gente, ó. Eu era muito molequinho, ó. São 33 anos, cara. São 33 anos que eu acompanho o Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube. Eu nunca vi na história do São Paulo, e isso os torcedores raízes sabem disso. Eu nunca vi um time tão fracassado, com um técnico tão fracassado como esse Rogério Ceni. Pelos piores times que nós já tivemos, mas nós brigamos por coisas melhores. Nem lá nos anos 90, ali no final dos anos 90, quando o São Paulo fazia uma reforma no Morumbi, e o São Paulo passou alguns vexames também, principalmente em clássico, mas tinha um time tão ruim assim. Tinha um time tão fraco assim, uma diretoria tão ruim. Tanto que deu a volta por cima e reconquistou o mundo sendo tricampeão mundial. Mas a gente não pode viver, né, somente do passado, né? Eu sei que as nossas glórias vêm do passado, mas as glórias têm que continuar. A gente tem que voltar a ser respeitado dentro do cenário nacional, principalmente, depois mundial. Até porque um clube que tem a terceira maior torcida do Brasil não pode ter apenas 30 mil sócios. Enquanto torcedores, times como Fortaleza, Bahia, né, Botafogo, Vasco, terem mais sócios torcedores do que o São Paulo. Nada contra eles, não é nenhum demérito a esses clubes que eu tô mencionando, mas pela questão do número de torcedores, dos milhões de números de torcedores que nós temos. São mais de 20 milhões de torcedores pelo Brasil todo. Então aí você, torcedor são paulino, faça uma reflexão sobre isso aí. E se você chegou até aqui, não esqueça, deixa o like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo também. É sempre importante a gente debater de futebol e trazer também esse debate, né? O que está acontecendo, né, com esse gigante brasileiro que realmente parece ter adormecido e não parece querer acordar. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. E como sempre, vamos São Paulo.